Glória a Deus. Você que está com a palavra, que está com a Bíblia Sagrada aí, abra aí Mateus capítulo 16, vamos ler a partir do versículo 18. Mateus capítulo 16, versículo 18. Vamos lá, está escrito assim: e eu digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades, ou as portas do inferno, não poderão vencê-la. Eu darei a você as chaves do reino dos céus. O que você ligar na terra, terá sido ligado nos céus, e o que você desligar na terra, terá sido desligado nos céus. Gente, essa foi a primeira vez que Jesus, no Novo Testamento, falou sobre o termo igreja. Igreja nesse sentido que nós vivemos hoje, sabe? E é interessante porque Jesus estava implantando algo aqui nessa terra. Implantando algo que pudesse cumprir os propósitos de Deus aqui nessa terra. E uma coisa interessante é que quando nós olhamos para a igreja de Atos, quando nós olhamos o que os apóstolos faziam, o que a igreja naquela época fazia, o seu dia a dia, a forma como se reunia, eles se reuniam muito em mesas, sabe? Eles espalhavam, por onde eles chegavam, eles espalhavam de uma forma assim, sobrenatural. E como nós enxergamos, olhando para a Bíblia, a igreja de Atos, quando nós olhamos para a igreja hoje, nós enxergamos e entendemos que muitas coisas mudaram. Muitas coisas estão desconexas com aquilo que vivíamos lá no passado. E é algo que é muito importante para que nós possamos compreender o que nós devemos viver aqui nessa terra. Se o exemplo da igreja estava em Atos, nós devemos seguir esse exemplo na plenitude. Nós devemos viver isso na plenitude. Porque a igreja, ela foi implantada por Jesus aqui nessa terra para que pudesse expandir o reino de Deus. Para que a igreja pudesse representar a um Deus maravilhoso. Eu não sei se vocês têm essa visualização, mas no Antigo Testamento, Deus escolheu um povo, Israel, os judeus, para que pudessem representar Deus aqui nessa terra. Sendo que os próprios judeus, a partir dos judeus, isso foi expandido. Jesus veio de Israel. Os primeiros discípulos vieram de onde? De Israel. E a partir de então, a partir do Novo Testamento, esse reino de Deus, ele é expandido para todo mundo. E dentro disso, nós vemos muitas coisas que foram mudadas. E coisas que, de certa forma, mudaram a forma como se enxerga a igreja. Se nós lermos no original, o original na Bíblia estava... Está aqui, cadê? Deixa eu ver aqui. 16, 18. A palavra é a seguinte: eu digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha eclesia. Diga assim, eclesia. Esse é um termo que era um termo que era usado pelo Império Grego e Império Romano naquela época. E quando ele falava sobre eclesia, não era sobre um templo, não era sobre uma sinagoga, que eram as partes mais religiosas da época, mas eclesia era um grupo de pessoas, era uma assembleia de pessoas e muitas vezes até política. Era interessante que naquela época, o Império Grego e Romano, eles eram muito famosos. Por quê? Porque quando eles dominavam uma outra sociedade, eles se preocupavam não só em dominar, mas eles se preocupavam também em implantar a cultura deles. De tal forma que
as características das cidades que eram tomadas iam mudando. Interessante, por que Jesus usou esse termo, eclesia? Por isso que muitas vezes os religiosos, os filisteus, eles não aceitavam Jesus. Porque Jesus veio trazer uma revolução. Ele veio dizer o seguinte: olha, vocês estão aí em templos, vocês estão aí fechados, vocês estão aí num lugar onde nada acontece. E eu vim trazer a minha eclesia, a minha igreja. Uma igreja em movimento. Uma igreja que se expande. Uma igreja que faz a diferença. Uma igreja que ela é poderosa. Muitas vezes, tentaram travar a igreja e não deu certo. Perseguiam a igreja, não deu certo. Perseguiam seus líderes, não deu certo. Nada dava certo. Até que em certo momento eles fizeram uma coisa inteligente, que foi o quê? Distorcer a forma de enxergar a igreja. E isso nós trazemos muitas vezes até hoje. Quando nós falamos sobre igreja, muitas vezes as pessoas falam sobre templos. Ah, eu vou à igreja, não é isso que nós falamos? Eu vou a um lugar. Igreja não é um lugar. Igreja é um grupo de pessoas que estão vivendo o mesmo propósito. Amém? Então, quando você fala, eu vou à igreja, de certa forma, isso está um pouco distorcido. Nós chegamos nesse lugar que nós amamos porque é o lugar onde muitos de nós encontramos Jesus, muitos de nós vivemos coisas sobrenaturais. Porém, a igreja não é um templo. A igreja não é um lugar. A igreja somos nós. Diga assim, a igreja somos nós. É igual esse termo de que a igreja sou eu. Eu sou a igreja. Desculpa, você sozinho, você não é igreja. Igreja é uma assembleia, é eclesia, é um grupo de pessoas que estão vivendo o propósito de Jesus. Essa é a eclesia de Jesus, a igreja de Cristo. Você está entendendo? Então, quando nós começamos a olhar para isso, muitas coisas mudam. A forma como nós enxergamos o Evangelho muda. A forma como nós enxergamos aquilo que nós precisamos viver aqui nessa terra muda. Porque há uma distância bem grande de você frequentar uma igreja e ser uma igreja. Há uma diferença muito grande entre você estar, domingo eu vou à igreja. E gente, o que eu estou falando aqui, eu vou generalizar, tá? Graças a Deus nós temos pessoas aqui muito focadas no reino. Mas eu vou generalizar para que nós possamos entender o papel da igreja no total. Muitas vezes você está falando, domingo eu preciso ir à igreja. Sim, você tem que estar aqui dentro, porque se você estiver fora, você vai se enfraquecer, você vai se distanciar de Jesus, aos poucos você vai se enfraquecendo. Mas você não tem que vir à igreja, você é a igreja. Às vezes as pessoas separam a igreja da sua vida pessoal, separa como age, separa da forma que pensa. Na igreja eu sou de um jeito, lá na igreja eu não posso, e tal, isso, aquilo. Mas quando você sai fora, aqui fora eu posso usar até uma roupa diferente. Por quê? Eu posso agir de uma forma diferente. Não. Às vezes, gente, eu não estou aqui para escandalizar ninguém, mas às vezes nós enxergamos as coisas de uma forma muito errada, muito equivocada. Igreja somos nós. Onde está o altar de Deus? Bate aqui, ó. É aqui o seu coração. Às vezes as pessoas acham que porque as pessoas estão aqui em cima do altar, elas são perfeitas. Nós não somos perfeitos. A própria palavra diz que não há um justo sequer na face da terra. Nós tentamos lutar, nós lutamos contra o pecado. Nós não somos perfeitos. Mas lutamos porque estamos aqui, ou lutamos porque estamos aí, ou lutamos porque estamos lá fora. Está dando para entender?
Mas o que nós podemos viver com isso? Porque, de certa forma, hoje a igreja, até o bispo falou semana passada, nós conversamos sobre isso, né? Nós temos falado muito sobre essas coisas. Isso também é por isso que nós programamos o Dia da Visão semana que vem. Até 2032, nós seremos a maioria no país. Os evangélicos serão a maioria no país, no Brasil. Porém, qual a qualidade dessa maioria? Que tipo de discípulos nós estamos criando? Porque hoje é muito prático ser evangélico. Hoje é muito prático. Muitas vezes você pode ser membro até dentro da sua casa. Hoje virou moda, né? Até artistas famosos que estão com a vida toda distorcida aí, não querem nada. Mas sou da igreja, sou evangélico. Mas que tipo de discípulos nós estamos criando? Você vê, eu não estou aqui para falar mal da igreja católica não, mas preste atenção, há pouco tempo atrás, existia muito católico que dizia que era católico, mas não ia nem para a igreja, não frequentava as missas. E nós, como evangélicos, muitas vezes falávamos, mas você nem vai para a igreja. Mas será que isso não mudou hoje? Será que talvez os evangélicos não estejam fazendo isso? Será que os evangélicos hoje não estão dizendo, nós precisamos tomar muito cuidado, estar muito atento, sabe por quê? Porque o inimigo, ele é muito esperto. A palavra diz isso. E o que ele faz? Ele vai distorcendo as coisas, para que nós possamos nos perder como igreja, para que você possa se perder como igreja. Jesus te chamou para viver uma vida sobrenatural. Amém? Glória a Deus. Jesus falou que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Você pode dar um glória a Deus por isso? As portas do inferno não prevalecerão contra a nossa vida. Mas muitas vezes você está tentando lutar sozinho. O mundo diz que você tem que se isolar. Mas a palavra diz que igreja é corpo. Como eu sempre falo, o evangelho é a cruz de Cristo. Relacionamento com Deus, relacionamento com pessoas. Vida. Vida na vida. Tem muita gente que está craque nisso aqui, ó, em ler a palavra e saber o que está aqui dentro. Mas a prática é zero. Pessoas que cobram muitas vezes o amor, que cobram muitas vezes posicionamentos. Mas qual é o amor que tem sido apresentado? Jesus, certa vez, apareceu uma mulher que ela era adúltera. E o que aconteceu? Chegaram para Jesus, taca a pedra, a lei de Moisés diz que tem que tacar a pedra. Jesus falou o seguinte, aquele que tivesse em pecado algum, atire a primeira pedra. Isso é o que a igreja tem se transformado. De um lado, muitos religiosos tacando pedra, acusando, julgando. E do outro lado, a igreja de Cristo como ela precisa ser, amando e transformando. Eu te garanto que a vida daquela mulher nunca mais foi a mesma. Não porque ela foi julgada, mas porque ela foi amada. Você entende? Não sei se vocês estão compreendendo. Existe algo sério nisso aqui. A igreja de Cristo, ela está deixando muitas vezes de ser uma assembleia de pessoas, uma assembleia de vidas transformadas e que causam transformação, para muitas vezes ser um bando de religiosos que estão dentro de 4 paredes. Sabe? O meu Jesus, o seu Jesus, ele causa transformação em todos os lugares que ele vai. Aí muitas vezes, sabe o que acontece? Nós estamos, as lideranças muitas vezes estão mais preocupadas em
colocar os seus membros dentro da igreja, criar eventos, criar coisas que talvez a pessoa fique presa dentro da igreja para que ela não possa olhar para o mundo. Mas era isso que Jesus fazia? Jesus pegava os seus discípulos, juntava eles, olha, faz isso, é sobre isso, assim, assado, vocês precisam fazer assim, vocês precisam fazer assado, vai. Tem uma pessoa que está aqui, não vou dizer quem foi, né? E estava falando sobre ela, sobre o quanto, muitas vezes, a igreja enche os seus membros de eventos, que ele tem que estar na igreja domingo, segunda, terça, quarta, quinta, a sexta não, sábado, e tudo mais, isso aqui, assim, assado. E o seu membro, muitas vezes, não tem tempo para ir para dentro da sua casa, cuidar da sua própria família. Famílias estão sendo destruídas porque as pessoas estão presas dentro da igreja sem tempo para a sua casa. Esse é o verdadeiro evangelho? É engraçado que se eu pedir para levantar a mão aqui, não vou pedir, tá? E perguntar, quantas pessoas aqui conhecem os seus próprios vizinhos, têm intimidade, seu vizinho entra dentro da sua casa e você entra dentro da casa do seu vizinho? Teve gente que me olhou de uma forma aqui muito esquisita. Mas será que isso é a igreja de Jesus? Que tipo de transformação nós estamos causando? Ou será que nós estamos só fechados aqui no nosso habitat, no lugar que a gente é confortável? Você está entendendo? Teve pessoas aqui que uma vez, algumas vezes, eu falei, olha, vai para casa, vai cuidar da sua família. Não precisa vir não, vai. Sabe por quê? A família estava sendo destruída. E a pessoa estava aqui dentro da igreja, em eventos, fazendo. A igreja, quando nós nos reunimos aqui domingo, é para que nós possamos juntos pegar força, para que nós possamos te orientar, para quando você sair por aquela porta ali, você realmente seja igreja. Você cause transformação dentro da sua casa, você cause transformação no seu trabalho, na sua escola, na sua faculdade. Você seja a luz. Sabe? Muitas vezes, a igreja está preocupada em que o mundo não corrompa a igreja. Mas nós estamos esquecendo de mostrar o que é o amor de Jesus para o mundo. O que Jesus pode fazer na vida de alguém. Se eu for pedir para levantar a mão aqui, quem aqui teve a vida totalmente transformada por Jesus? Quem teve? Eu não vou pedir não, tá? Você pode levantar a mão tranquilo, tá? Mas quem aqui poderia contar um testemunho hoje sobre o que Jesus fez na sua vida? Você poderia contar isso? Jesus faz transformações maravilhosas, poderosas. Se você parar para pensar, nós somos a solução para esse mundo. Por causa de nós mesmos? Não. Por causa daquilo que está em nós. Mas será que você está se preocupando em representar Jesus para esse mundo? Observa direitinho. Se existe alguém doente, se nós orarmos em nome de Jesus, essa pessoa pode ser curada. Se existe alguém em depressão, se nós mostrarmos o amor de Jesus, ela pode ser curada. Se ela está com ansiedade, o amor de Jesus pode curar. Ele cura. Se ela está com problemas financeiros, o amor de Jesus, Ele dá o caminho, Ele mostra a bênção, Ele abençoa, Ele transforma. Nós temos a solução para todas as coisas. E o que muitas vezes nós fazemos? Nós estamos nos escondendo nos templos. Nós estamos nos escondendo nos templos. Nós estamos nos escondendo nas quatro paredes. Olha, todas as vezes que Cristo falou sobre a igreja, Ele disse o seguinte, olha só, vocês precisam ser expansivos. Alguns exemplos, água, sal, luz, fermento. O que esses foram os termos que Jesus falou sobre a igreja? E o que tem com esses elementos em comum? Se eles ficarem no lugar inadequado, de nada servem. Você pega um sal e não bota na comida não, deixa ele no saleiro, o que vai acontecer?
você não vai querer comer direito. Que a comida vai ficar sem sal. Você bota o fermento, em vez de você botar ele no molho, você deixa lá no negócio lá, no potinho lá. Ele muda? Ele não causa transformação nenhuma. Você pega a luz, pega uma lâmpada dessa aqui, bota aqui no chão e bota uma caixa em cima. Ela não vai fazer diferença nenhuma. E será que muitas vezes nós como igreja não estamos sendo exatamente isso? Eu te garanto, e eu tenho certeza que muitos aqui já foram machucados por outras pessoas. Machucados porque as pessoas falaram demais sobre você. Talvez em algum momento você quis ser luz e alguém debochou de você. Alguém falou algo que te machucou, te feriu, e talvez você tenha se fechado. Mas deixa eu te falar uma coisa. A palavra diz que a criatura espera a manifestação dos filhos de Deus. As pessoas estão esperando que você se manifeste. O mundo está esperando que você se apresente como solução, apresente como luz. Sabe? Eu queria que vocês abrissem aí comigo Mateus capítulo 5, versículo 14. Mateus 5, 14. Mateus 5,14, está escrito assim: vocês são a luz do mundo, não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte, e também ninguém acende uma candeia e coloca debaixo de uma vasilha, ao contrário, coloca no lugar apropriado, e assim ilumina todos que estão na sua casa. Assim, brilha a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem o Pai de vocês que está nos céus. Amém? Deixa eu te dizer uma coisa. Não fique sentado no banco parado. Não ache que igreja é só você vir aqui domingo. Não é. É muito mais que isso. Você hoje está sentado aqui, você está recebendo, você está se enchendo, para que você possa transbordar. Às vezes, quem aqui tem alguém da família para ser salvo ainda? Você está orando por essa vida para ser salvo ainda. Você tem que transbordar de Jesus para a vida dela. Às vezes o crente é aquele que chega lá, você vai para o inferno, hein? Você vai para o inferno, hein? Você vai ganhar Jesus. Alguém é assim, cara? Uma vez eu fui no enterro e a palavra diz isso, né? Que há muito mais sabedoria no luto do que em um lugar de festa. É ali que você aprende muitas coisas, sabe? E um dia eu cheguei lá no enterro e eu estava vendo alguém, um discípulo de Jesus, e ele estava gritando: se vocês não conhecerem a palavra da verdade, vocês vão para o inferno. Vocês vão, sabe, um peso tão grande. E eu fiquei olhando para aquilo ali, eu fiquei, cara, eu não quero conhecer esse Jesus. Às vezes você quer ganhar a sua casa, mas como você tem representado Jesus dentro da sua casa? Para a sua família? Como você tem mostrado o amor de Jesus? Como você tem, de certa forma, falado o que Jesus tem feito na sua vida? Hoje nós queremos até esconder aquilo que Jesus está fazendo. Hoje a cultura é do não testemunho. Ninguém precisa saber da minha vida. Não é assim? Não é assim que está acontecendo hoje? Mas já parou para pensar o quanto a transformação da sua vida muda a vida de outras pessoas? O quanto a transformação que Deus está fazendo na sua casa, na sua família, pode mudar a vida de uma outra pessoa? Outro dia eu estava conversando aqui com o Vini, né? Estava eu e o bispo, a gente estava conversando aqui com o Vini. E o bispo até falou, cara, a gente tem que apresentar isso para as pessoas. O que Jesus fez na vida dele. Ele era um cara que qualquer dia ele vai dar o testemunho aqui, em nome de Jesus. Ele não tem esse problema não. E eu posso falar tranquilo. Ele era um cara que vivia bêbado. A casa dele estava destruída.
O casamento dele estava destruído. Tudo feito de forma errada. Certo dia, a esposa dele engravidou, a Andresa engravidou antes do casamento. Eles engravidaram namorando, né? Esses jovens de hoje. Deixa eu só abrir uma aspas aqui rapidinho. Uma vez, a Andresa veio. Uma vez a gente estava aqui orando pelos pais, né? Aí pediram para aqueles que são pais abençoar a vida daqueles que ainda não são. Aí veio o Vinícius para cima de mim com 3 filhos. Eu falei, não, peraí, calma, vem para cá não. Vamos com calma, só 1, 2, 3 não, né? Mas aí sabe o que aconteceu? Brincadeiras à parte. Ele era um cara que vivia bêbado. Ela engravidou, a igreja praticamente botou ela para fora. Não foi aqui, né? Óbvio, né? A igreja praticamente botou ela para fora, para que ela servisse de exemplo. Sabe? E sabe o que aconteceu? Ele estava bêbado aqui um dia, passando aí na rua, aqui na frente, e de repente Jesus falou para ele, eu quero ganhar você. Ele bêbado aceitou a Jesus. Bêbado. Ele foi, parece que para um culto domingo. Aí, na semana seguinte, chamaram ele para uma das nossas células. Ou algum tempo seguinte, chamaram ele para alguma das nossas células. Eu lembro a primeira vez que ele foi para a minha célula, né? Eu lembro a primeira vez que eles foram. Quando nós chegávamos lá, eu lembro até a música que nós estávamos cantando. Nós estávamos cantando, só em ti confiarei. E eu estava com o violão, né? Cheio de todo mundo cantando com maior força e tal, isso, aquilo. E de repente, quando eu abri os olhos, que eu olhei para o Vinícius, ele estava assim. Ele tem uma bilha, né? Bonita, com os olhos bonitos. Ele estava assim. Falei, esse cara não vai ganhar Jesus, vai aceitar Jesus de jeito nenhum. E sabe o que Jesus fez? Fez uma transformação total na vida dele. Deus restaurou o casamento dele, abençoou, eles casaram no papel. Hoje tem 3. Bênçãos puras, né? A família está aí, cara, servindo ao Senhor, um cara que, está sempre junto, sempre... Pastor, o que precisar, estamos aqui, tal, isso, aquilo, Andresa está aqui. Família restaurada, servindo ao Senhor, felizes da vida. Eles sempre passaram por lutas, Deus tem abençoado a vida deles. Deus transformou totalmente. É isso que nós precisamos apresentar. E às vezes você tem uma bênção, você tem que ficar escondendo a bênção. Ninguém precisa saber da minha vida. Sabe? Jesus, ele causa transformação. E nós precisamos ser essa transformação aqui nesse mundo. Você precisa ser a transformação desse mundo. Você é responsável pela expansão do reino de Deus. Olha o que nós acabamos de ler aqui. De que adianta você ser luz se você está escondido? Mas eu tenho vergonha. Seja bem-vindo, que eu também sou cheio de vergonha. Quem me vê aqui nem sabe o quanto que eu sou vergonhoso. Se eu estiver falando do reino, eu vou embora. Se eu falar de mim, misericórdia. De que adianta você ficar escondido? A palavra diz que se você tiver luz, de que adianta você deve ser colocado num lugar de exposição, no alto dos montes, para que possa iluminar todos os homens. Aí muitas vezes, eu tenho medo das pessoas acharem que eu estou querendo aparecer. Mas Jesus mandou você aparecer, não você, mas a luz dele sobre a sua vida. A luz dele sobre a sua vida. O que você faz aqui nessa terra precisa causar transformação. Aquilo que nós vivemos aqui nessa terra precisa causar transformação. Nós não podemos ser igreja só aqui dentro das 4 paredes. Jesus está nos chamando para uma nova fase, uma nova velha fase, né? Como era a igreja de Atos, onde nós transbordamos amor, onde nós transbordamos transformação, onde nós compartilhamos vida. De que adianta você ser pleno conhecedor disso aqui se você não coloca em prática? Assim eram os religiosos da época. Sabe o que é o evangelho? Vida na vida. Coloque isso na sua cabeça. Evangelho é vida na vida. Nós como igreja, e agora digo conquista, nós não vamos ficar te enchendo de funções e de eventos para que você fique todos os dias dentro da igreja. Nós queremos que você se encha da glória de Deus. Vou adiantar um pouquinho, vamos lá. Nós queremos que você venha ao culto, seja cheio da glória de Deus. Queremos que você vá para as células e compartilhe o amor de Jesus dentro das células. Queremos que você chegue aqui no domingo, sirva ao Senhor, porque servir muda vida e transforma vidas, inclusive a tua, principalmente a tua. E você serve a outras pessoas.
isso traz comprometimento, humildade. E queremos que você chegue lá fora e transforme esse mundo com a luz do Senhor. É isso que nós, como Conquista, queremos que vocês façam. Sabe? Quando você sair daqui, você tem que falar: eu preciso ser igreja aqui fora também. Eu preciso transbordar esse amor aqui fora também. Eu sei que nós temos algumas pessoas que são visitantes aqui hoje. Sejam muito bem-vindos. A casa de vocês, o que vocês precisarem é só nos falar, tá? Que o amor de Jesus possa ser representado pela vida de cada membro aqui da Conquista, na vida de vocês. Que a vida de vocês seja transformada, porque o nosso Jesus é aquele que transforma. O nosso Jesus é aquele que muda vidas. O nosso Jesus é aquele que levanta o que está caído. O nosso Jesus é aquele que faz as grandes obras. Nós vivemos num mundo perdido. Esse mundo está perdido. Ontem eu estava falando com algumas pessoas. O Rio de Janeiro, por exemplo, está o caos. As pessoas estão sem esperança. Tiro comendo para tudo quanto é lado. É insegurança, é incerteza. As empresas estão tudo indo embora. Elas não querem ficar. Elas não estão ficando. Está fechando. Nós olhamos para os nossos governantes e falamos: misericórdia. Mas nós temos a solução para todas as coisas. E a solução está no Rei dos Reis e no Senhor dos Senhores, que é o nosso Senhor Jesus. É Ele. É tudo sobre Ele. Deixa eu te dar uma palavra de fé. Talvez você esteja passando por uma luta aqui. Talvez você esteja vivendo um momento difícil na sua vida. E Jesus mandou você vir para esse lugar para que ele possa dizer que você vai ser abençoado, porque Ele tem resposta para todas as suas lutas. Ele tem a resposta. E muitas vezes a resposta está do seu lado aí. Muitas vezes a resposta está do seu lado aí. Nós precisamos, sabe, nos enchermos desse amor, viver esse amor na plenitude e nos entregarmos totalmente. Posso ser sincero? Que tipo de evangelho você vive? Se você vive um evangelho que você vem apenas domingo e você bate o cartão e vai embora, é algo tão frustrante. É muito frustrante. Porque talvez você sinta um pouquinho do amor de Jesus, mas é tão pouco perto do que Jesus quer transbordar sobre você. Talvez a tua casa esteja destruída. Talvez a tua família, talvez tu já até tenha perdido a sua família. Talvez você esteja pedindo misericórdia na sua vida financeira. Não tem a solução, não tem a saída. Deixa eu te fazer um convite. E esse convite ele vai transformar a sua vida na plenitude. Assim como eu estava falando aqui da vida do Vini e da Andresa. Não fique na superfície. Não seja igreja apenas no domingo. Seja a eclesia de Jesus. A igreja de Jesus. Por onde você for, você vai levar o amor de Jesus através da sua vida. E tudo aquilo que você fizer vai ser transformado, vai ser abençoado. Sabe? Às vezes você vai olhar e achar que não tem saída. Mas Ele é a saída. Às vezes você vai olhar e vai achar não tem solução. Mas Ele é a solução. Eu nunca contei isso aqui de manhã. Vou passar um pouquinho do meu próprio cronômetro. Certa vez, isso tem uns... ano passado, nós estávamos, eu e Raíssa, nós estávamos passando por uma situação complicada, que nós teríamos que procurar um lugar para alugar. E era desesperador, porque o aluguel está muito caro. Quem mora de aluguel aqui? Misericórdia, né? É desesperador. E nós começamos a suar frio. Nós começamos a procurar, pensar. E nós olhamos para lá, olhamos para cá, achamos um lugar, fomos lá. Na hora de fechar, era caro, mas a gente não tinha o que fazer. A gente estava já pensando, né? Como solucionar aquele problema. E certo dia, eu estava aqui no altar.
E de repente Deus falou assim, acho que não sei se era o pastor Tiago ou o pastor Jefferson que estava orando. E Deus falou: eu vou te dar uma casa. Eu falei: Senhor, já viu aquela promessa de Deus que você tem dúvida? Aí ele falou claramente: eu vou te dar uma casa. Eu falei: tá bom, isso quer dar eis-me aqui, né? Aí desci e falei com a Raíza: você é uma mulher de fé? Aí ela falou: lá vem você, Felipe. Falei: você é uma mulher de fé? Ela falou: então, sou. Jesus falou que vai dar uma casa pra gente. Ela falou: Felipe, nem começa, não tem chance disso agora. Não tem chance. Eu falei: ele falou. Passou-se uma semana, aí a gente estava aqui, acho que eu que estava pregando aqui no dia. Aí ela estava sentada, acho que mais ou menos nessa posição aqui que ela está aqui mesmo agora. E de repente Deus falou para ela: olha o seu fundo de garantia. Ela: mas do nada. Ela teve que baixar o aplicativo e fazer isso na hora da palavra. Aí Deus falou: eu vou te dar uma casa. Era impossível. Impossível. Nós estávamos, gente, sem brincadeira, às vezes a gente está aqui na frente, parece que está tudo bem. Nem sempre está tudo bem. Porque quando nós estamos aqui, nós não estamos por nós mesmos, nós estamos por Jesus. E aquilo ali parecia impossível. De repente, Deus foi moldando. Aí nós começamos a falar: se é para comprar, vamos comprar. Aí rodamos, aqui tem um apartamento que está sendo feito aqui agora. Nós olhamos e tudo, e não davam resposta para a gente e tal. De repente, o lugar onde nós construímos, o lugar onde nós preparamos tudo, fizemos toda a obra, houve a possibilidade de nós comprarmos. Nós fomos lá, compramos. Gente, esse apartamento era até da igreja, né? Na hora de comprar aqui, nós, graças a Deus, Deus deu a oportunidade de nós comprarmos o apartamento. E hoje, graças a Deus, nós moramos no nosso lugar próprio, pagando muito menos do que nós pagaríamos de aluguel. Sabe o que é isso? Jesus faz coisas impossíveis. Ele faz coisas impossíveis. Eu não sei, porque eu não estava planejado de falar sobre isso aqui hoje, nem tinha imaginado. Talvez você esteja precisando ouvir isso. Talvez você esteja totalmente perdido, achando que não tem solução. E gente, nós somos humanos, às vezes a gente acha que não tem solução. Às vezes quando nós olhamos para um problema, nós ficamos assustados com esse problema. Mas nós temos a solução para todas as dores desse mundo. Você tem a solução para todas as dores desse mundo. E essa solução é o nosso Senhor Jesus Cristo. É Ele que transforma a sua vida. É Ele que faz aquilo que parece impossível acontecer. Se Ele precisar abrir o mar, Ele vai abrir o mar. Se Ele precisar mover, Ele vai mover. Isso está dentro de você. Não seja uma igreja mais ou menos. Seja uma igreja profunda. Seja corpo, seja luz por onde quer que você vá. E eu te garanto, a sua vida nunca mais será a mesma. Porque o nosso Deus é aquele que está acima de todas as coisas. Não há nome que esteja maior do que o nome de Jesus Cristo. Através desse nome nós podemos todas as coisas debaixo dos céus. Você crê nisso? Crê? Fica de pé em nome de Jesus, fica.